todos desligados, né? Bom, então já está gravando. E agora eu vou subir o arquivo, enquanto José Augusto e Luana terminam de entrar. Vamos ver aqui, vamos abrir o arquivo. Já está aparecendo aí para vocês o arquivo, né? Boa noite a todos, novamente, aqueles que entraram agora, aqueles que já estavam, eu não tinha dado boa noite ainda. Então, pessoal... Está aparecendo, professor. Está aparecendo, né? Sim. Então, tá. Se por acaso minha voz cortar, vocês não ouvirem, me chamem aí, tá? Liga o microfone, me chame para voltar, porque a internet continua muito ruim e eu entendo isso, tá? Eu até vou desligar o microfone aqui. O microfone não, desculpa. A minha câmera já está desligada, né? Já está desligada, então não preciso desligar de novo. Vamos lá, então. Deixa eu minimizar a janela aqui para facilitar. Pronto. Então tá, estratégias de vendas. Bom, estratégia, vocês já sabem o que é, né? Estratégia é um planejamento, ou seja, é pensar em uma situação antes dela acontecer e usar, né, já antes, antecipadamente, usar técnicas para conseguir o que a gente quer, né? Para conseguir antecipar a situação. E vendas é o ato de dar um produto ou serviço e receber dinheiro em troca. Bom, para falar de vendas, né, eu vou falar de uma ferramenta chamada funil de vendas. Funil, ele é isso aí que vocês estão vendo, tá? Por que é funil? Porque ele começa com um grande público, né, quando a gente for falar de atrair, por exemplo, depois ele reduz esse público, né, que é o consumidor, né, aquele que todas as pessoas possíveis que poderiam comprar. Depois a gente reduz para conversão, né? Ou seja, aquelas que realmente têm potencial para comprar e assim por diante, até a gente chegar no comprador. Então a gente nós vamos verificar essas técnicas, né? Essas ferramentas que nos auxiliam nas vendas. Bom, o primeiro passo para vender, né, antes de falar do funil mesmo, de avaliar cada uma das etapas do funil, é importante a gente saber que existe uma coisa muito fundamental, muito peculiar, né, antes de se fazer qualquer estratégia, que é conhecer o cliente, conhecer o potencial comprador, né? Então, como é que a gente faz isso? Quem é esse potencial comprador? Ele é chamado de consumidor. Então, consumidor são pessoas que compram produtos e serviços que você tem para vender. Então, se você vende cachorro quente à noite, os potenciais compradores são as pessoas que passam ou que moram ali próximo, é o consumidor, e que podem, né, comprar de alguma forma, né? Pode estar passando ali, pode já ser um cliente, ou pode não ser um cliente, estar passando, ver e gostar né, e passar a consumir aquele produto. Então, consumidor são todos os potenciais clientes. E é bom, né? E é um erro. Eu sempre falo isso, mas eu vou repetir porque é muito importante. É um erro a gente dizer que o nosso consumidor é qualquer pessoa. Isso não existe, tá? Se você fala assim, você não tem como montar uma estratégia para vender para as pessoas. Como é que eu vou montar uma estratégia pensando em todas as pessoas? Isso não é possível. Você tem que pensar em um público específico. Claro que se vierem outros públicos, outro tipo de pessoa, você não vai deixar de vender, né? Salvo exceções. Tem empresas que realmente deixam de vender, a gente já comentou delas, né? Em outra aula. Então, qual é o comportamento dessas pessoas? Né? Que a gente tem que saber deles? Então, a gente tem que fazer para a gente mesmo, né? Ou para nossos parceiros. A gente tem que fazer perguntas e responder essas perguntas, ou tentar responder, né?
Então, olha só uma pergunta que deve ser feita para montar uma estratégia de venda. Pergunta: quem é a pessoa que decide se vai comprar ou se não vai comprar? É importante a gente mirar nessas pessoas, né? Que ela chama shopper. Depois a gente vai estudar isso com mais detalhes. Mas imagina assim, no supermercado. Foi uma mãe e um menino no supermercado, uma criança. E o pai. Pronto, 3 pessoas. E aí o menino viu um danoninho e quer comprar. Ele é o consumidor. Só que não é ele que tem o poder de decidir se vai ser comprado esse produto ou não. Na verdade, é a mãe, né? Na maioria dos casos. Às vezes o pai, mas às vezes a mãe. Mas então, o consumidor não é quem vai decidir se vai comprar ou não esse produto. Né? Então, as estratégias, elas vão ser montadas para a mãe, que é a decisora, ou para o menino, que é o consumidor. Nós temos que pensar nisso. Não dá para montar 2 estratégias, né, diferentes. Então, tem que ser feito uma coisa ou outra. Outra pergunta: qual é o momento preferido para realizar a compra? Então, algumas compras não são feitas no ato, né, no momento que se conhece o produto. Por exemplo, o carro. Né? Às vezes você está querendo comprar um carro. Então, você não vai comprar o primeiro carro que você vê, né? Você vai na concessionária ver um carro que você gostou, você não vai comprar esse carro. Dificilmente. Então, ele não é o momento exato de comprar esse carro. Provavelmente vai fazer outras cotações, vai verificar outras concessionárias, né? Outros modelos de carro. A maioria das pessoas faz isso. Tem pessoa que é fiel a um carro, a uma marca, né? Vai lá e compra sempre o mesmo. Mas a maioria não. Então, qual o momento certo? Né? Outra pergunta: quais são os produtos ou serviços similares? Isso também é importante, porque às vezes a gente analisa só o concorrente, mas nós perdemos, os empreendedores, eles também deixam de vender para os produtos similares, não só para os produtos concorrentes. Tá, explica melhor o que é similares e o que é concorrentes, né, professor? O seguinte, produto similar, se você está vendendo, vamos supor aqui, um sanduíche, como exemplo anterior, né? Um sanduíche na rua. Quem é o concorrente? É outro sanduíche. Né? E qual é o produto similar? Outra comida. Né? Então, vamos supor que uma macarronada que tem ali do lado dele. Então, não é só para o concorrente que a gente perde a venda. Para o similar também. Na verdade, a pessoa que está saindo ali, que está passando e vai comprar, ele quer comer, não necessariamente um sanduíche. Né? Todos, alguns sim, outros não. Então, o similar também, né, também rouba, vamos dizer assim, um pouco das vendas. Né? Então, tem que ser pensado também, por que consumir isso e não aquilo? Outra pergunta que a gente deve sempre fazer é qual é o local onde os produtos e serviços serão consumidos. Muitos produtos são consumidos, e consumir não é comer sempre, tá? Por exemplo, uma televisão, ela é consumida na residência e não no local, né? Ninguém vai... pode até ligar ali para ver se está funcionando, mas ninguém vai comprar a televisão e ficar vendo ali na loja, né? E nem sair na rua vendo televisão. Não, ela é consumida em casa. Assim que depois que ela vai para casa, instala e começa a ver. Só em casa, né, depois de talvez dia, é que o consumidor vai poder fazer uma avaliação desse produto que ele está consumindo e vai continuar consumindo por um longo período, né? Então, uma outra pergunta seria, né, por quanto tempo, né, os produtos e serviços serão consumidos? Porque isso tudo influencia nas estratégias de venda. E a última pergunta aqui, não a última, né, que a gente deve ser feita, mas a última do meu slide, qual é o local ideal para se comunicar com o cliente?
Então, o cliente é quem compra, né? Quem tem o hábito de comprar de você, é quem já é um potencial, não só potencial comprador, né? Mas quem vai realizar a compra. Ou seja, qual é o local ideal para se comunicar com ele. No nosso exemplo do cachorro-quente, o local, o momento ideal é uma placa, algum elemento comunicativo, né, indicativo que ali está sendo vendido um cachorro-quente, ou o momento ideal de mostrar, né, as opções para ele é quando ele se aproxima e pergunta, né, sobre o preço, sobre o que é que tem no cachorro-quente, ou se é antes disso, né, antes dele sair de casa, né, quando ele está vendo televisão ou olhando o Facebook. Por quê? Porque aí todas as estratégias serão direcionadas para esse momento. É claro que a gente precisa comunicar nos 3 momentos, mas eu não tenho como gastar todos os meus recursos nos 3, diversificando. Né? Eu tenho que escolher um que seja mais importante, que seja mais fácil de se fazer. Né? Então, todas as perguntas devem ser feitas. Na televisão, por exemplo, né, qual o melhor local para comunicar com o cliente? Quando ele está ali na loja, tentar fazer a venda, né, tentar mostrar os benefícios, ou é antes, né, ele já sair de casa sabendo que ele quer comprar aquilo ali? Então tem que ser pensado. Alguns produtos é melhor antes, outros no momento, outros depois até da venda, né? Você tem que continuar comunicando com ele. Então, aqui tem um exemplo para a gente da sua ração. Né? E é ele quem brincará com os mimos comprados pelo dono. Então, ele é o consumidor de ração e dos brinquedinhos de pet shop. Né? Porém, quem decide por qual ração será comprada pode ser o seu dono ou pode ser o veterinário. O dono pode ser que ele esteja passando e falar, vou comprar essa aqui, que é mais barato. Meu cachorro não merece, ele está mordendo muito. Ou então ele pode dizer, né, não, meu cachorro, eu amo meu cachorrinho, vou comprar uma ração melhor. Pode ser o dono. Pode ser que não seja o dono que decide. Pode ser que seja o veterinário. No momento que ele vai prescrever uma ração. Então, o cachorro está doente. Levou no veterinário. O veterinário, olha, ele tem que parar de comer essa ração aí, porque ele está com os dentes ruins, ele tem que comer essa ração aqui. Então, quem foi o decisor foi o veterinário, não o dono e nem o cachorro. Então, outros exemplos. Os filhos, os parentes, até amigos podem dar palpites. Né? Olha, eu já comprei uma vez, o meu cachorro adorou. Ele está influenciando, tá? Então, ele é praticamente o decisor. Aliás, ele não é o decisor, ele é um influenciador. Então, tem várias razões. Aqui, o dono do animal pode também ser alguém bastante ocupado e comprar a ração por telefone ou internet. E aí, geralmente, essas pessoas eles perguntam para o vendedor, né, qual é a melhor ração, qual ração sai mais, qual ração você me indica para esse cachorro aqui. Olha só que aí o decisor da compra, o influenciador da compra, está mudando de novo. Né? O influenciador passou a ser o vendedor, ou até uma propaganda, né? Também pode ser uma influenciadora. Aqui outra situação. Ele pode ir a uma loja semanalmente comprar 1 quilo de ração da marca Cachorro, 2 ossos de couro, um pacote de biscoito canino. Ele também pode sempre dar banho no seu animal quando vai à loja, né? Então, quantas informações preciosas podem levar? Então, é isso, pessoal. Olha só. O decisor, o comprador, o influenciador, ele pode mudar. Cada produto, cada animal, cada coisa que existe, né, cada objeto que possa ser vendido, ele muda. Tá? Não existem fórmulas, né, de dizer, por exemplo, olha, eu vou fazer uma propaganda igual o do vizinho ali, e aí, de repente, o do vizinho dá certo e a sua não. Por quê? Porque você tem alguma peculiaridade, tem alguma coisa diferente,
o seu consumidor é diferente, ou houve uma interferência, um modo de, de se propagar, né, a informação, a publicidade lá foi feita de forma diferente. Então, tudo isso vai influenciar na venda. Venda é uma coisa muito complexa, tá? Pessoas que vendem as mesmas coisas, tem um tem sucesso e o outro vendendo a mesma coisa não tem. Ele, às vezes, fala a mesma coisa para vender e não vende. O outro fala igual e vende. Então, existem essas milhares de peculiaridades. Alguém já tentou imitar aí, por exemplo, um desses YouTubers que fala de vendas, de Hotmart? Você vai lá, né, ele mostra lá a conta dele. Não sei se vocês já passaram por isso. Então, ele mostra lá no YouTube dele, olha, eu vendi mil reais, ganhei R$ 1.000 por semana. E aí ele mostra exatamente como ele fez o anúncio, quanto ele investiu. Aí você vai lá, faz igualzinho ele e não funciona para você. É engraçado. Por que acontece isso? Porque ele foi o primeiro, ele já influenciou as pessoas, né? E ele já, depois que ele postou ali, né, milhares de pessoas fizeram a mesma coisa e virou uma concorrência muito grande. Então, o pioneirismo, né, fazer a primeira vez, no caso dele, fez toda a diferença. Então, não adianta copiar fórmulas dos outros, que isso não, a maioria das vezes, não vai funcionar. Alguém aí trabalha com vendas, já vendeu? Gostaria de comentar alguma experiência com vendas? Ninguém trabalha com vendas, nunca vendeu nada. Tinha um aluno lá que vendia, no primeiro dia de aula que eu fui, tinha um aluno vendendo chocolate com pimenta. Eu acho que é o Ardernales, só que eu acho que ele não está hoje na aula. Foi. Ah, não tá, né? Pois é. E ele tinha uma estratégia, né? Ele tinha uma estratégia. A estratégia dele é o produto, que é muito diferente de tudo que eu já tinha visto, né? Ele tinha lá um chocolate com pimenta e carne seca, se eu não me engano. É o Pedro. É o Pedro, né? E cadê o Pedro? Ele sumiu, ele parou o curso? Ele disse que ele só vai voltar quando voltar para... eu falei com ele ontem, ele me perguntou como é que estava. Né? Porque ele está trabalhando, aí ele sai tarde. Também ele disse que está difícil de acompanhar. Mas é isso, ó, o Pedro, então, né, ele tinha uma estratégia. Eu não sei, provavelmente ele não copiou de ninguém, provavelmente aquilo surgiu dele mesmo. Porque ele fez um produto muito diferente para chamar a atenção, não sei se foi a ideia dele, mas esse produto chamava a atenção das pessoas para experimentar. E aí, é claro, ele tinha outras opções ali que não eram tão exótico assim, né? E aí, se você não gostasse, né, você vai comprar o outro. Então, você vai comprar de qualquer jeito. Então, ele tinha uma estratégia de vendas. Né? Mas não adianta eu fazer um chocolate agora com pimenta, carne seca, levar para a sala e tentar vender. Não vai funcionar, porque ele já fez isso, ele já foi o pioneiro. Né? Então, é isso. Fazer primeiro, né? Seguir fórmulas não funciona. Fazer primeiro é um risco, sim, pode dar certo, pode não dar, mas é um risco que a gente precisa correr. Né? E a gente está falando também, nossa aula também é sobre inovação. Né? Bom, mas vamos prosseguir aqui. Vamos aqui fazer vocês mesmos, que vocês pensem agora um pouco. Então, que tal construir o perfil de uma clientela? Pensem vocês nos clientes de uma oficina mecânica e traça um perfil para eles com base nas questões anteriores. Então, olha só, quem são as pessoas? Que pergunta que a gente tem que fazer para entender quem são as pessoas que possivelmente vão levar um carro na oficina mecânica para consertar? Alguém tem algum palpite? Eu tenho, professor, que já trabalhei. Diga, Lucas. Eu trabalhei na retífica e, assim, eu talvez possa ser que não seja, talvez, do tipo que o senhor está falando aí, mas sabe o que ele fazia? Eu tinha uma raiva do meu pai. E eu falo assim, né, mas eu vou falar para o senhor, era de lascar.
trabalhava de segunda a sábado. Sábado nós trabalhávamos só até meio-dia. E, geralmente, viajante que está viajando para uma outra cidade, quando acontece qualquer coisa no carro, ele não quer saber, ele quer saber de chegar no destino, ele não quer ficar no hotel, ele não quer ficar em lugar nenhum. Aí o que acontece? Aqui na cidade, aqui, todos os mecânicos, carro, pessoal que mexe com guincho e dono de oficina, tudo se conhece. E eles meio que se comunicavam quando precisava de uma peça. E já ligava para o guincho, já ligava para o dono da oficina, o dono da oficina já comunicava o dono da peça. E fazia um preço bom e acessível. E isso gerava uma boa comunicação para o pessoal da retífica, que chegava a ser comunicado até em Belém. Já teve um dia, nós estávamos ouvindo a rádio e falou que era preço bom e qualidade. Aqui já acontece, caso precisasse, aí deram a referência do lugar. E falaram o nome, divulgaram bem. E, para falar a verdade, o senhor foi bem satisfatório, porque o preço bom que ele botou e o bom atendimento foi o que gerou a divulgação da empresa dele. Muito bom, muito bom. Ok, eu voltei aqui nas perguntas para a gente aplicar elas nesse exemplo da oficina mecânica. Então, primeiro assim, ó, antes até de fazer essas perguntas aí, eu vou fazer para vocês. Quem vai em oficina mecânica levar o carro? A gente pode perguntar assim, entre gêneros, homem e mulher. Mulher costuma ir em oficinas mecânicas levar o carro? Não. Pouco, né? Pouquíssimo. Ou Não, muito professor. difícil. Então, o público... Não, com certeza não. Então, o público masculino, ele é maioria na oficina mecânica, correto? Agora, vamos ver a idade. Crianças, jovens, adolescentes levam seus carros na oficina mecânica? Não. Não levam. Eles não têm, eles não podem dirigir, né? 18 até 25 anos, também são poucos que conseguem comprar um carro com essa idade, né? Então, também pode ser que exista, claro. Aliás, existem, né? Mas não são o público... não é a maior fatia do mercado aí, vamos dizer. Então, a gente vai começar aí das pessoas de 25 até mais ou menos quantos anos? De 25 a 45 anos? Aí, como é que é, professor? Qual é a idade, mais ou menos, das pessoas que levam o carro na oficina mecânica? 18 anos para cima. Porque... 18 anos para cima. Eu acabei de dizer assim, ó, de 18 a 25 anos, dificilmente você já tem um carro. Não é verdade? Mas a questão é, professor, que nem sempre, se ele não tiver carro, mas ele tem uns pais que tem algum conhecido que tem, ou mesmo uma firma que ele trabalha, uma empresa que ele trabalha, que ele pode levar, entendeu? Eu boto 18 anos é porque acima da habilitação, já no caso, né? A gente não pode descartar isso com certeza, né? Mas não é a maioria, você concorda, Lucas? A maioria das pessoas leva o seu próprio carro, a maioria. Eu acho que uns 25 aí, né? 50 por aí. Oi, José? Acho que de 27 a 45 anos de idade. A 45. Porque também tem uma idade mais velha aí, acho que de 40 para cima, eles também tendem a preferir, é uma tendência, e depende disso, muito da cidade, do bairro, mas eles tendem a preferir a concessionária, a mecânica da concessionária, não a oficina mecânica mesmo. Tá? Então, claro que isso existe, né? A gente está falando de exceções, não, nós estamos tentando fechar um público, né? Então, ali, a idade média, né? Vamos dizer que de 27 aí até uns 40 anos, né? Então, a gente sabe mais ou menos quem é o público, né, preferido que a gente vai tentar atingir. Bom, a gente vai usar isso depois para outras estratégias, né? Mas agora vamos tentar aplicar nessas perguntas aí. Quem é a pessoa que decide se vai comprar ou não, se vai levar o carro na oficina? Ele leva, de repente fala, o homem levou, né? O pai, o marido lá da casa. Ele chega lá e fala, ficou em R$3.000. Aí ele tem que decidir se ele vai fazer o serviço ou não.
teve um orçamento. Ele vai ligar para alguém para perguntar sobre isso? Não, ele mesmo que decide, não é? É o proprietário. Professor, mas eu acho assim, eu creio que ele vai pensar, e se caso ele for casado, depende se ele for casado, se ele tiver uma união com alguém, ele vai ter que consultar, querendo ou não, aquela outra pessoa que ele tem um vínculo com ela, em questão de empresa ou de um casamento, porque ele, se custou 3 mil conto, talvez ele não tenha aquele dinheiro todo, né? Ele vai ter que consultar para ver como é que ele vai fazer. Isso, se é um dinheiro muito caro, né? Mas ele também vai ver a necessidade do carro. Ele fala assim, não, eu preciso do carro de qualquer jeito. Não tem como trabalhar sem o carro. Eu tenho que parcelar, tenho que fazer alguma coisa. Então, José Augusto ligou o microfone. Professor. Mas hoje é o seguinte, hoje você vai nas oficinas, você está com o carro com algum problema, aí você vai na oficina. No momento que você entra na loja, o proprietário da loja já faz logo um vistoria no carro todo e te mostra vários tipos de situação que tem no seu carro. Aí você vai, cabe a sua decisão se você vai fazer esses outros serviços ou não, né? E a maioria acontece isso, né? Você vai, leva o carro, chega lá, ele nota várias situações, né? Que você nem foi para fazer aquilo, mas chega lá e ele mostra, né? Aí complica a decisão, né? Sempre acontece, né? Nunca é só aquilo que você achava que era. É impressionante. Se você vai lá, por causa de um barulhinho aqui, ele é percebido, é assim mesmo. Mas aí, o fato é que fica sempre muito caro, né? E às vezes a gente tem que tomar uma decisão. Né? Não, quase nunca é o valor esperado, né, o José Augusto? E você não está esperando aquele valor, então você tem que tomar uma decisão se pode pagar ou não, se quer pagar ou não, né? E quem é que toma essa decisão? Você mesmo, ou você consulta outra pessoa, consulta a esposa, por exemplo, ou liga na empresa e pergunta se o salário está saindo? Tem alguma pessoa que influencia ou que toma essa decisão pelo dono do carro? Não, é a própria pessoa mesmo. Isso, eu também acho, eu concordo. Eu acho que nessa situação aqui é o próprio dono do carro, né? Isso. Então tá. Então concordamos. Agora, olha essa pergunta aqui, ó. Qual é o momento preferido para realizar a compra? Vamos mudar essa pergunta. Vamos dizer, qual é o momento... vamos usar a pergunta lá de baixo. Qual o local ideal para comunicar com esse cliente? Como é que eu vou fazer para ele saber que eu tenho que um cliente que tem um carro, né, que está com problema, eu tenho uma oficina que conserta o carro dele. Onde é que eu vou fazer isso? Qual é o melhor local, o melhor momento? Depende também, né? Vamos imaginar que a nossa oficina é dentro da cidade. Se fosse na estrada, seria outra coisa, né? Então, olha, vou dar alternativas, né? Pergunta meio confusa. Professor, repete aí que eu estava fazendo um negócio assim que não pude ouvir aqui. Estava acontecendo um negócio aqui. Olha só, eu tenho uma oficina. Uhum. Como é que onde é o melhor momento para eu comunicar para as pessoas, para os consumidores, que eu tenho uma oficina? Então, assim, o carro dele vai estragar onde? Vai estragar na rua, geralmente, não é? Quase nunca estraga na garagem de casa, né? Na rua, então fora do local da casa, né? Então, agora eu pergunto, qual é o melhor momento, né? Onde é que eu posso colocar publicidades ou alguma coisa? Eu pensei numa coisa aqui bacana. Diga. Eu pensei. Estacionamento de carro. Pode falar. Estacionamento. Porque... Pode falar. Querendo ou não, estacionamento de supermercado, de shopping, de carro, aqueles estacionamentos na rua. O que você pode fazer? Você pega, imprime aqueles, como se diz, moço, o nome daquele negócio lá? Aqueles cartões não, mas aqueles tipo um panfleto. Panfleto. Isso. O que você faz?
Além de você botar para anunciar em carros, né, obviamente, cidade, em carro, em mídias sociais, você pode imprimir, ter 5 pessoas andando só no estacionamento, nesse lugar onde tem movimentação de fluxo de carro. E pegando e apregando com uma fitazinha adesiva no vidro do carro, do lado do motorista. Porque, querendo ou não, quando ele for entrar, ou então no para-brisa, ele vai ver aquele papel ali, ele vai querer saber o que é. E ele vai olhar e vai lembrar. É uma das minhas ideias, né? Pode ser. É uma boa ideia também. Mas pensa assim, quando o carro estraga no meio da cidade, a gente não está, geralmente nós não estamos preparados, né? E o que você faz? Vai procurar folheto? Não dá para sair procurando folheto, né? Então tem que ter uma outra estratégia para deixar isso na cabeça do cara, né? Para ele saber já. É porque esses folhetos aí, ô Lucas, geralmente, quando coloca no retrovisor do carro, a maioria das pessoas embola e joga fora. Ninguém fica guardando. Vou guardar para o dia que estragar o carro, eu saber onde ligar. Isso é muito raro, não acontece muito. Chaveiro, professor. Não tem aquele chaveiro de... Pode ser outdoor? Chaveiro é uma boa ideia, sim. Nilson, querendo ou não... Você tem uma ideia aí? No outdoor, aqueles outdoor... Pode ser um outdoor, né? É uma boa ideia, sim. Outdoor é uma boa ideia. Por quê? Porque você sempre passa em frente a ele, né, no caminho ali do seu trabalho, talvez, e fixa, você lembra, né? Só que o problema nesse caso aí do outdoor é e se você não estragar em frente ao outdoor, você não vai lembrar, talvez, o número do telefone, talvez o nome, né? E você procura pelo celular o nome. Pode ser uma boa ideia, sim. Mas olha só, agora pensem melhor. Né? O seu carro estragou. Se estragar em frente ao outdoor, ótimo. Né? Tá lá na frente, ele vai ligar. E se não tiver um outdoor, se não tiver nenhum folheto por perto, como é que ele vai fazer? Ele vai pegar o telefone dele e vai fazer o quê? O celular? Pode botar também na internet, no Google, entendeu? Aí as pessoas sempre... Isso. A gente pesquisa, né? Pela internet... Eu, pelo menos, o Google diz tudo. Muito bem. É verdade. Anúncio no Google é uma ótima ideia. É uma excelente. Eu acho que é a melhor até. Né? O primeiro lugar que a gente vai procurar é no Google, no Google Maps, né? Nos mapas ali, ou até digitando para ver qual a recomendação do Google. E aí ele diz quais são as oficinas. Né? Eu acredito que essa seja o melhor. E a maioria das pessoas não pensam nisso, né? Não pensam assim, a hora que esse cara precisar, como é que ele vai me encontrar? Né? Então, eu acredito que essa seja a melhor, porque se você estiver em casa, né, se por acaso você deixa o carro, né, pega uma carona e vai para casa, você vai chegar em casa, tomar um banho, por exemplo, e vai procurar uma opção. Como é que você vai procurar uma opção sem ter o carro para sair? Você vai procurar na internet. Então, e no Google, mais especificamente. Então, o Google é uma excelente ferramenta para isso. Mas uma outra coisa, não é a melhor, mas o Google realmente é a melhor. Uma outra boa ideia é fazer uma placa chamativa, né, coisas próximas à loja, para que no dia a dia, quando você passa ali, você perceba que ela existe naquele lugar ali. Tá? Então, identificações perto ou no local, né, a gente chama in loco, também é muito importante. Né? A placa, cavaletes na frente, coisas assim do tipo. Né? Se vocês pararem para observar, muitas lojas fazem isso e a gente nem percebe. Né? Mas se você parar e olhar, passar olhando, você vai começar a perceber que eles fazem. Eles colocam bandeiras. Oi. Também tem uma estratégia também, sempre que às vezes as pessoas pensam assim, vou pôr uma oficina longe de outra oficina para mim não ter tanto concorrente, mas eu acho que, tipo assim, perto fica bem melhor, porque as pessoas, tipo assim, quando a gente
já sabe que naquela rua ali só tem, mexe com oficina. Tipo assim, tem oficina para tudo. Tem para elétrica, tem para, entendeu? Entendi. Existem esses polos, vamos chamar de polos, né? Então, existe um ponto da cidade que ali se concentra mais oficinas, né? Existe outro ponto que se concentra mais outros tipos, indústrias, outro que tem mais hotéis, existe mesmo isso. E aí, é uma boa ideia você se ir, né? Tentar conseguir um espaço lá naquele local. Isso é bom. Porque é onde as pessoas vão, né, para procurar. Então, estratégia geográfica, e a gente vai chamar assim, né? Estratégia geográfica é uma boa ideia também. Então, olha, onde é que eu quero chegar? A gente tem que pensar antes em como a pessoa vai nos encontrar, tá? Se a gente simplesmente sair fazendo propaganda de televisão, gastando esse dinheiro, ele vai ser um dinheiro jogado fora mesmo. Porque pensa, você faz uma propaganda de televisão, aí a pessoa vê a propaganda de televisão e esquece, ninguém vai filmar uma propaganda de televisão, ninguém vai fotografar, né? Ninguém vai guardar aquilo na cabeça. E aí, a hora que o seu carro estraga, né, a primeira coisa que você vai fazer não é lembrar da propaganda de televisão. Então, aquilo foi um dinheiro desperdiçado, uma estratégia ruim, né? Propaganda de televisão é ruim? Para algumas empresas, sim, para outras, não. Então, é isso. Cada empresa, cada negócio tem uma estratégia diferente. Tá? Então, a gente viu aqui agora qual é a melhor, né, uma das melhores, para oficinas mecânicas. Beleza, continuando aqui, então. Vamos para o nosso funil de vendas. Então, funil, como eu já tinha falado para vocês, é quando a gente começa a pensar no máximo de pessoas possível, né, para atingirmos com as nossas estratégias de marketing e vamos chegar exatamente no comprador que a gente quer. Então, assim, o primeiro passo do funil de vendas chama-se prospecção. O que é a prospecção? É o momento de identificar os possíveis compradores. Então, para o nosso caso da oficina, quais são os possíveis compradores? A gente já começou a fazer isso. São homens com idade entre 27 e 40 anos, que tenham veículos, né? Porque se ele tem moto, ele já não é outro tipo de oficina. Que preferencialmente passem em frente para ter lembrado, né? Ou que morem perto da oficina. Então a gente começa a pensar nos potenciais pessoas para comprar, né, para consumir o produto oficina, o serviço, na verdade. Né? E os produtos também, porque a oficina também vende produto. Ela faz o serviço que é trocar a peça, identificar o defeito, trocar a peça e ela te vende a peça também. Né? Ela vende produto e vende serviço. Aqui está dizendo, é comum fazer prospecção por meio de contato pessoal também. Contato telefônico, ou ainda na forma de eletrônicas, né? Então, a primeira coisa a fazer a gente chama até de prospect também, que é um termo em inglês para prospecção, né? É identificar essas pessoas e tentar atingi-las de alguma forma, fazer um contato visual, né? Um contato por meio das mídias ou falado, né? Ou deixar um brinde com as pessoas, com esse tipo de pessoa, para que ele use o brinde, né, para ter o telefone de contato dessa oficina. Né? Então, aí cabem um monte de estratégias. Disparar e-mails. Né? Esse disparar e-mails ele não funciona mais. As pessoas não querem mais saber de e-mails que elas não pediram. Né? Isso, no passado, foi muito bom mandar e-mails. A gente comprava listas de e-mails no passado, há 15 anos atrás, né? E a gente comprava a agência que eu trabalhava lá. E aí a gente disparava, né? Mandava 200 e-mails por dia para os possíveis compradores, né? E funcionava. Hoje em dia, se você fizer isso, o próprio
e-mail, já bloqueia, né? Ele, ó, esse e-mail aqui é não autorizado. Repetiu 10 e-mails, bloqueia. Então não funciona mais. Então, prospecção é a fase que a gente identifica quem é o nosso público-alvo e tenta impactar esse público-alvo de alguma forma, seja por um outdoor colocado numa área onde ele passa muito. Homens, por exemplo, é um lugar onde... Vamos pensar aqui, mais um momento. Além do né? Um outro local onde vai muito mais homem do que mulher. Pode ser comércio, qualquer coisa. Onde tem muito mais homem do que mulher. Normalmente. Alguém tem alguma ideia? Um campo de futebol. Um campo de futebol. E eu pensei nisso também. Campo de futebol é uma boa ideia. É onde está o nosso público. Ali só tem a maior parte do espectador do campo de futebol é homem. Para não dizer que é 90%, né? É homem. Então, propagandas ali, ou algum tipo, né, uma propaganda na camisa, distribuir folheto, aí sim. Eu não gosto muito da ideia de folhetos, não, mas ali, né? Ali tem um público muito... E é fácil, né? Ali tem muito carro, todos eles vão de carro para lá. Então, pode acontecer de quebrar um carro ali. Então, já... E não só de atender na hora, né? Mas deixar gravado na mente dessas pessoas que é uma opção. Pode ser por meio de brindes, né? Mas existem outras até melhores. Eu pensei no campo, mas tem outras melhores também. Alguém quer dar uma ideia? Eu acompanho muito nos grupos de venda, compra e venda, né? Ele manda anúncio, aí você às vezes abre um anúncio, né? Aí tá lá a oficina que manda anúncio, né? Para você oferecendo serviço e tudo mais. Às vezes você vai e tira um print só para gravar, né? Eu costumo fazer muito isso, né? Porque hoje eles estão trabalhando muito com venda, assim, o carro dá um problema, né? Aí às vezes a pessoa já pede, já peça, né? Direto da loja, ele vem deixar, eles chamam só um mecânico, né? Liga para um mecânico e o mecânico já liga até para a loja e o cara do motoboy traz a peça e já resolve o problema. Hoje tá já assim resolve também. tudo na hora. É uma opção também. Mas já pararam também para pensar assim? Barbeiro, né? Barbeiro é um lugar que só vai homem. Mulher não vai no barbeiro, ela vai no salão, né? Então ali conversas, né? Merchandising mesmo, que a gente chama, né? Professor. Sobre o assunto. Sim. Professor, eu frequento a barbearia aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, e ela, entre todas as barbearias, ela é uma das que tem mais movimento, ela. Ah, professor. Moça, é um lugar que Deus me livre, ó. Tem um grupo lá, é o grupo da barbearia, galera. Só que assim, o que é de homem lá dentro, onde o pessoal conversa, foi até bom, eu pensei que não podia, né, que barbearia é um lugar que só corta cabelo e vai embora. Só que é um lugar onde todo mundo chega, conversa, de todas as formas possíveis. Gente que trabalha em mercado, trabalha na oficina, trabalha vendendo roupa, que atende, como diz, aquele negócio de telemarketing, não, você... É um negócio que mexe com orelhão, essas coisinhas daqui, coisa. E eu não sei se vai entrar na ideia do seu, mas tem muitos grupos que sempre tem pessoas que estão lá que divulgam o seu serviço lá, no grupo da barbearia. Pelo menos no meu que eu tô aqui, divulga. E o pessoal tá doido. Muito bem. É engraçado, não? E ali eles trocam ideias, né? Falam, olha, meu carro estragou e o cara ali consertou muito bem. Então é um lugar bom, né, para influenciar as pessoas. Porque se você dá né, fala bem, né, diz que foi bem atendido, que o preço é bom de um lugar, as outras pessoas, você vai influenciar as outras pessoas. Inclusive hoje, a publicidade, ela tem uma linha que é essa, né, a linha de influenciadores. Não só esses da internet, mas influenciadores
físicos mesmo, né? O que é o influenciador? É aquela pessoa que vai dizer, né, que foi bem atendido. Agora imagina, se uma empresa diz, olha, eu tenho um produto bom, aqui é barato e tal. Você ouve, mas não tem aquela confiança imediata, né? Você vai verificar. Agora, se uma pessoa diz sobre a empresa, aí é diferente. É muito diferente. Porque não é a própria empresa que está tentando vender, é a pessoa que está dizendo que é bom, né? que teve uma experiência positiva. Então, esse mundo de influenciadores, ele existe, né? E ele funciona. Por exemplo, a Nike, tênis Nike, né? Quando ele vai lançar um modelo de tênis, ele faz ele tenta fazer o influenciador. O que é o influenciador? Ele contrata modelos, né, rapazes fortes, né, sarados, assim, mulheres bonitas, bem vestidos. Eles contratam as pessoas para usar o tênis e andar em shopping, andar em locais, né, para as pessoas verem. Pode falar. Professor, eu tenho um exemplo, uma amiga minha, ela faz bolo, né? Eu achei bem interessante. Aí, ela é colega de uma pessoa, assim, bem conhecida aqui da cidade, né? Tem não sei quantos mil seguidores na rede social dela, né? Ela foi e levou um bolo de presente para a menina, né? Que era uma forma também dela divulgar o trabalho, entendeu? Porque a outra tinha muitos seguidores, né? Ela já não tinha. Aí, como ela levou o bolo, deu de presente, a moça foi e divulgou o trabalho dela, entendeu? Foi uma Falou forma... bem do bolo. Falou bem do bolo, né? Disse que é gostoso e tal. Isso aí vende muito mais do que uma empresa pagar folhetos, outdoor, propaganda de televisão. Vende muito mais. As pessoas de hoje, né, do mundo de hoje, confiam mais em avaliações de outras pessoas do que na própria empresa dizendo. Porque as empresas mentem, simplesmente. Muitas empresas, quem faz a publicidade dele não é nem a própria empresa. É uma pessoa que conhece pouco, talvez, da empresa. Então, ela vai mentir, ela vai dizer coisas para vender, né? E as pessoas que experimentam, não. Elas falam a verdade. Pode olhar, vocês mesmos já devem ter o hábito. Por exemplo, você vai comprar um celular, um pneu de carro, qualquer coisa, pela internet. Você vai lá ler a descrição para ver se enquadra no que você quer. E depois você vai lá no comentário das pessoas. Ali é que está a verdade. Ali a pessoa reclama se não foi bom. Então é isso que a gente quer. Só que até aplicativo também, quando eu vou baixar no meu celular, eu só acredito que eu olho primeiro as resenhas do povo, né, embaixo. Se tiver muito, aí eu já nem baixo os aplicativos, não. Se tiver assim, muito negativo, ponto negativo, eu já nem baixo o aplicativo no meu celular, entendeu? Eu vou perder tempo. Entendi. Pois é isso que eu quero chegar. É aí mesmo que eu quero chegar. Quando as pessoas dizem sobre a empresa, tem um poder muito maior do que a empresa dizer sobre ela mesma, né? Ou uma agência de publicidade falar sobre a empresa. Então, esse mundo de influencers, né? Sim. Lucas, não é querendo ser chato, não, mas aqui tá formando um tempo de chuva, e se caso eu sumir do nada, você pode ter na certeza que a internet aqui já foi embora, viu? Não é nem porque eu não quero, não, é porque devido às condições aqui do tempo aqui, qualquer coisa, se eu sumir, se eu me chamar e eu não tiver, eu vou tentar conectar assim quando eu puder. Fica tranquilo. Então tá. Então, isso é a prospecção, né? Agora, qualificação. Então, qualificação é saber, dentro desse universo de pessoas possíveis compradoras, quais são, né, quais delas podem se tornar clientes de verdade, né? Porque a maioria delas não vai se tornar cliente. Ele é só um possível comprador, né? Ele vai comprar produtos similares, ele vai procurar o mais barato, ou ele, por alguma razão, não vai comprar de você.
Então, o que acontece na fase de qualificação? É onde os detalhes do seu produto, do seu serviço, vão fazer diferença, porque aí ele vai pesquisar entre você e o concorrente, né? Se for compra online, aí vai entrar muito disso que a gente falou agora, né? A qualificação. As pessoas vão verificar se outras pessoas estão falando bem do seu produto ou se elas estão falando mal. Hoje, então, esse mundo de influências, ele é muito forte, né? Ele qualifica pessoas. Inclusive, tem empresa que já está utilizando essas estratégias. Aí ele contrata pessoas para ir lá e falar bem do produto dele. Ele não quer esperar, né, que as pessoas falem bem ou falem mal. Ele vai lá e simplesmente contrata ou coloca funcionários da empresa para falar ali bem. Tá? Então, isso já foi descoberto, já existe. Mas a gente tem como saber assim mesmo, né? As redes sociais, as empresas não têm controle na rede social. A rede social, a gente vai ali e descobre de outras pessoas que consumiram o mesmo produto. Então, essa qualificação, ela acontece dentro do seu empreendimento ou na página, ou no mundo online. Tá? O próxima item aqui, né, é a apresentação. Então, a apresentação é a de mostrar o produto, né, de falar dos benefícios do produto. Esse é o momento, né, que o dono do produto ou serviço, o vendedor, tem a oportunidade de estar com o comprador, o prospect, né, a pessoa que ele prospectou. Então, é a hora do tete-a-tete que a gente fala, né, do olho no olho, de saber o que dizer para as pessoas. Isso também faz muita diferença. Existem treinamentos só dessa parte. Então, em geral, o que todos os especialistas concordam hoje é que o vendedor ele deve falar do benefício do produto e do serviço, e não da característica. Então, saber diferenciar o que é benefício e o que é característica. Tá? Então, vamos lá. O que é benefício? Vou dizer para vocês. O que é benefício e o que é característica? O cara chega para comprar um celular. Se você diz, esse celular aqui, ele tem uma câmera frontal, ele tem uma câmera de 5 megapixels, ele tem uma câmera de não sei qual que é a outra lá, o nome certo, né? O outro por trás lá, que tem tantos megapixels, ele tem bússola, ele tem não sei o que, isso tudo é característica, isso não vende nada, porque as pessoas não estão interessadas em saber isso, porque isso aí elas já sabem, ou se elas não sabem, não tem valor na aplicação do produto. Então, por exemplo, se você diz que ela tem uma câmera de 20 megapixels, beleza, mas isso a pessoa sabe o que 20 megapixels faz por ela? Qual é a diferença de ter 20 megapixels e ter 10? Vai fazer realmente diferença? Então, se você não explicar isso, você está vendendo característica. E característica não vende mais. As pessoas querem o quê? Benefício. O que é benefício disso? Você não vai falar que ele tem, não precisa explicar que tem câmera e tal, você vai falar o que ele pode fazer com essa câmera. Então, por exemplo, olha, se você quiser, você pode até trabalhar com fotografia digital, porque essa câmera, ela tem, não sei, né? Você tem que ter a lábia lá do celular. Saber o que é benefício, né? Um médico, por exemplo, dá resolução, né, professor? Tem resolução. Tipo assim. A resolução é característica. Você tem que dizer assim: esse celular aqui, se você usar, a foto não vai ficar serrilhada, ela vai ficar ótima. Né? Você tem que explicar o que vai. Como é que ele vai. Qual que é o final, né? Deixa eu explicar do médico, que eu acho que vai fazer mais sentido. O que é um médico que vende característica e um médico que vende benefício? Né? Você vai no médico, o médico fala assim: você tem que fazer uma cirurgia. Senão você vai morrer, eu vou cortar aqui a sua barriga, vou tirar aqui e vou dar um ponto. Isso é característica, a pessoa fica até com medo disso, né? E vai pensar e se esse médico me matar também?
né? Então, isso é característico. Agora, um médico que vende um benefício dessa mesma cirurgia, o que ele vai falar? Ele vai dizer, olha, se você fizer essa cirurgia, você vai poder tomar cerveja, já que você não está tomando, porque eu estava prescrevendo aqui, você vai poder voltar a tomar cerveja daqui uma semana. Opa, aí o cara já começa a animar, né? Ou seja, isso é o benefício. O que é bom para ele? Por que é bom para ele comprar isso? Então, o médico pode dizer assim, olha, se você fizer essa cirurgia, você não vai precisar comprar mais remédio, vai poder diminuir os remédios, isso vai diminuir sua despesa também. Opa, peraí, então é benefício. Se eu fizer um negócio que vai salvar minha vida, eu vou gastar menos, então é benefício. Então é isso, benefício é por que isso é bom para a pessoa, tá? Em resumo, né, tem muita coisa aí sobre isso. Bom, esse é o momento da apresentação, o momento que você tem a oportunidade de falar com o prospect, né, com aquele consumidor que você identificou. Qual é a próxima fase? A maturação. O que é maturação? Muita gente, muitos produtos, muitos serviços precisam, né, quando você passa o orçamento, precisa que o cliente pense sobre isso. Às vezes, ele vai pensar porque é caro e ele não tem o dinheiro suficiente, né? E você já pode vender o benefício lá, olha, o preço é caro, mas eu posso parcelar. Ou seja, você está dando ele. Você não vai falar que é caro, né? Você vai falar, o preço não é barato, porque ele é muito melhor do que todos os outros, mas vendo em 12 vezes e vai ficar uma parcela baratinha. Vende benefício, né? E aí eu já ajudei na maturação. Eu já não tenho que ficar pensando, no R$3.000 eu não vou pagar. Dividir em 12 vezes, eu vou pagar menos de R$300 por mês, aí eu já posso, né? Então, essa fase de maturação, às vezes ele precisa consultar uma pessoa, que a gente já comentou lá atrás, né? Opa, é um dinheiro alto, então tem que consultar a minha esposa para ver. Oi? É tipo assim, ter uma placa de venda de uma geladeira. Se botar R$3.000, né? Aí a pessoa botar os R$3.000 assim no papo. Ou a diferença de botar 10 vezes de R$300. Eu acho isso, que a pessoa... faz diferença. Faz diferença. As empresas as lojas de departamento já fazem isso, né? As lojas de imóveis já fazem isso. Por quê? Porque o produto ele tem um alto valor. Então, eles não anunciam aquele valor. O valor assusta. Então, eles já anunciam aquilo que faz parecer ser mais barato, né? Que é falar do valor da parcela. Então, isso já ajuda na maturação aqui. Tá? Quando ele já anuncia assim, e a pessoa se interessa, ele já ajuda aqui na maturação. Mas a maturação... A pessoa colocar, tipo, não sei o que, R$99,90. Que eles também têm esse negócio, né? Porque às vezes a pessoa bota R$100, né? Aí parecer menor, né? Sendo que ele parece não ser menor. Mas isso aí, as pessoas já estão assim, muito, muito acostumadas com isso, né? Hoje ninguém mais faz diferente, então já virou. Mas tem razão, Wilson. Parece ser mais barato, né? Quando a gente fala R$99, parece ser 99,99 parece ser mais barato que R$100. Porque não é, ninguém dá troco de 1 centavo, né? Não é mais barato, é o mesmo preço. Mas parece. Então, isso também é uma técnica de vendas, tá? De precificação. Mas a maturação é o momento que o vendedor dá, né, de tempo para o comprador. Essa maturação, ela não pode ser muito tempo, não. Tá? Ela tem que ser o menor tempo possível. Claro que ele tem direito de pensar, tá? Mas quanto mais o consumidor pensar, menos chance tem de comprar. Algumas empresas até, chama Airbnb, eles vendem casas compartilhadas. E eles têm uma estratégia de vendas que o ponto todo é a maturação. Ele não deixa acontecer a maturação. O que é a estratégia dele? Ele fala assim, olha,
se você for lá na minha empresa, a minha proposta, eu te dou um brinde, né? Eles vendem, eu te dou um almoço num restaurante. Beleza. O que você faz? Você vai. Isso antes eles identificam, eles fazem a prospecção, eles observam a pessoa, eles qualificam, eles já chegam a fazer uma rápida apresentação, né, e depois leva a pessoa para a empresa. E aí, quando você chega na empresa, né, eles te levam de carro, né, de van. Quando você chega na empresa e desce, eles têm toda uma estratégia para não deixar ter tempo de maturação, porque a venda de uma casa não é uma coisa, né, que você... se você pensar, você não compra, né? Se você não estiver precisando. Então, o que ele faz? Chega lá, te coloca, né? Faz uma pessoa ali, mostra uma pessoa comprando, eles fazendo uma festa, tocando um sininho, batendo palmas, né? E aí você já fica empolgado ali, você fica sem como dizer não. É tipo uma coisa importante, um almoço, né? Uma coisa cara. Então você fica mais ou menos sem como dizer não. Ou então, às vezes você diz sim ali, querendo fazer o negócio depois. E aí você já perdeu dinheiro, né? Mas aconteceu, eu inclusive já fui num lugar desses, né? Eles não deixavam ter tempo de maturação. Só que como eu entendo de técnicas de venda, eu fui lá, né? Claro, eu pensei, não dei a resposta na hora e não comprei. Se eu tivesse dado a resposta na hora, eu tinha comprado. Então é isso. Maturação é o tempo que o cliente precisa, né, para pensar sobre as possibilidades financeiras, sobre a necessidade de ter ou não aquele produto. Então, dependendo do negócio, você não pode, né, tem que dar um pequeno tempo de maturação. Bom, e depois disso, tem a negociação. Que vai comprar o seu produto ou serviço, ele vai começar a tentar negociar preço, negociar valor, parcelas, forma de pagamento, e uma série de coisas. E você também tem que estar pensando, tem que ter planejado isso. Muitas empresas colocam um preço que não é o preço final. Tá? Então, ele coloca um preço com 10% a mais do que ele pode fechar. Tá? Então, ele quer vender por 200. Ele vai falar R$210. E aí, né, depois que mostra interesse, o cliente mostra o interesse, se o cliente pede desconto, ele fala, tá, eu posso fazer por R$200. Pronto, o cliente fica satisfeito imediatamente, ele ganha um desconto. Né? Só que ele já existia, o valor real é R$200. Né? Então, existem essas estratégias. Na verdade, hoje, praticamente todas as empresas de produtos e de serviços também, tá? Oferecem isso aí. Tá? Ele oferece esse desconto. Eu fui, inclusive, uma vez eu fui em outro país, né, lá nos países árabes, e lá eles têm hábitos, né, lá é cultural mesmo. Tá? Lá é o seguinte, eles não vendem, eles não gostam, vamos dizer assim, né, de vender no primeiro preço, o preço que todo mundo sabe que não é o preço final. Então você entra no estabelecimento e ele já espera que você vá negociar com ele, né? E essa negociação nos países árabes é muito divertido para eles, vamos dizer assim, né? Faz parte, né, de fazer uma venda boa, né, que não é aquele preço final que ele deu e nem um preço barato demais, né, quem conseguir o melhor preço fica uma disputa, assim. E eles são bons nisso, né? Só que eles abrem mão, eles têm até onde eles podem abrir mão, eles têm até onde eles sabem qual é o preço mínimo que ele pode fechar, né? e fica isso. E a gente, sabendo disso, a gente vai, né, entra nesse espírito de barganhar o valor, né, de negociar o valor. Então, essa negociação no Brasil, ela existe também, né? Dificilmente, se você tem a opção de pagar à vista, dificilmente você vai pagar o valor final. Você sempre vai pagar com desconto. Tá? Esse desconto ele varia de 5%, 10%. Se você for um ótimo barganhador, né, um ótimo negociador, você consegue mais ainda.
uma vez eu viajei com um cara que ele falava assim, ó, eu sempre compro muito abaixo, mas é porque eu sou chato, ele falava, né? E ele dizia, olha, eu falo que eu estou interessado, eu mostro que eu tenho dinheiro para pagar, mas eu falo que eu não pago esse valor, eu só pago tanto. E o vendedor não pode vender por aquele valor. E aí ele fica, não, eu só pago esse tanto, tanto. Ele sempre falou que sempre vai até o gerente e consegue praticamente o preço que ele queria. Né? Então, as empresas podem vender mais barato, elas já pensaram, né, em valores abaixo do que elas estão realmente vendendo. Alguém já fez isso? Alguém quer contar alguma experiência com negociação de produto? Não? Vocês não andam comprando muito? Professor, eu sou aquela pessoa que eu compro logo no primeiro preço, entendeu? A pessoa me dá um valor, aí eu falo, se ela me deu R$5 de desconto, eu já acho o suficiente. Eu também, professor. Eu sou tipo, a pessoa fala um valor, eu não sei pedir muito desconto, não vou mentir. Eu fico, sei lá, sem jeito de insistir, para fazer mais em Mulheres conta. são mais tímidas, né? Não gostam desse embate. Professor, não. Eu faço é pedir desconto. Ai, a Nilce é da minha. Eu peço desconto. O meu marido já é o contrário. O meu marido, se eu disser que é tanto, ele faz. Aí eu digo, não dou isso não. Só se for mais barato. Às vezes as pessoas não gostam nem de fazer negócio quando tá perto de mim, entendeu? Gosto de fazer negócio só com ele. Mas eu peço. Olha, eu sou assim. No meu caso, antes eu sempre comprava assim pelo primeiro preço. Mas depois que eu fui vendedora, né? Eu trabalhei como vendedora, então depois que eu adquiri essa experiência, eu já passei a ser uma cliente diferente, né? E aí eu aprendi a pedir desconto, eu aprendi a tentar negociar. Assim também em relação à venda, né? Eu aprendi a ter um pouco mais o pulso firme, sabe? Assim, questão de negociação, de tentar mesmo negociar, tanto no lado da venda quanto no lado da compra. Agora eu sou mais assim, eu peço desconto mesmo e é isso. Minha filha, professor, ela tem 11 anos. Aí, essa semana, ela queria comprar um porta-bicicleta, né? Para andar, pôr no carro. Aí ela olhou no LX, era R$150. Aí ela foi e mandou mensagem pro rapaz. Aí, ainda tá disponível? Eu só prestando atenção nela. E aí o rapaz disse, tá, ela pega R$100 para me buscar agora. Aí ela comprou por R$100. Mas aí, entendeu? Tá vendo? O preço real é R$100. Pois é. Aí ela pegou, comprou por R$100. Então, pessoal, e aí para vocês perceberem, né? Fica a dica aí da Larissa, né? Foi a Larissa que comentou que foi vendedora. Isso mesmo, né? Isso. Pois é. A Larissa foi vendedora, então ela sabe que existem vários preços para o mesmo produto, não é isso, Larissa? Isso mesmo. Você sabe que o preço que está lá, você pode vender até tanto, até outro tanto lá. Só que isso impacta na sua comissão, geralmente, né? Por isso que o vendedor tenta vender no preço mais alto. Se ele vender no preço mais baixo, a comissão dele também é mais baixa. Pronto, ali. Eu também já vendi. Quando eu estava fazendo faculdade, eu entrei numa empresa que vendia curso de inglês, né? Eu entrei como vendedor. E aí, foi exatamente isso que ele passou, né? Olha, esse aqui é o preço que você vai tentar vender. Se você vender parcelado, você recebe parcelado, então você tem que tentar vender no preço à vista para receber à vista, né? A sua comissão. Então, é tudo isso. O vendedor ele vai tentar fazer do jeito que é melhor para ele. No caso da negociação. Tá? E o comprador ele tem que exigir até onde ele pode, né? Até onde ele quer, até onde ele acha justo. Na verdade, às vezes ele pode pagar, mas ele não acha justo. Ele acha que pode comprar num preço melhor
Agora, é claro, a gente nunca deve comparar o preço da loja física com da internet, né? Se você mostrar ali no aplicativo, claro que é um preço diferente. O vendedor não vai fazer isso, vender no preço da internet. Mas você pode conseguir descontos, né? Então, o que eu faço quando eu vou comprar hoje? Eu procuro levar o dinheiro à vista. Então, eu já pesquiso antes, eu deixo o dinheiro guardado e eu vou lá barganhar, né? Vou lá comprar mais barato. Inclusive, uma vez eu fui comprar um sofá, ele custava R$3.200, né? Era o último. E aí eu fui lá, eu mostrei interesse, falei, olha, o sofá é muito bonito, mas eu não vou pagar 3.200. Eu quero o máximo de desconto que você puder me dar. Ele saiu, falou com o gerente, eu falei, eu vou pagar à vista. Ele falou com o gerente e veio com preço de 2.600. Eu falei, olha, eu pago 2.400. Aí ele, não, 2.400 eu não posso fazer e tal. Eu falei, olha, então eu vou sair para ver outros sofás. E aí ele, não, espera mais um pouquinho. Aí ele falou, olha, eu faço por 2.500. Beleza, fechei o negócio. Então eu paguei R$700 a menos, né, do que ele custava. Alguém que ligou o microfone para comentar? Tá. Então, olha só, uma boa ideia, né, quando você vai barganhar, quer reduzir, quer negociar, é ter o dinheiro à vista. Se você tem o dinheiro à vista, você tem um poder maior de barganha, de negociação. Tá? Desconto, você sempre vai cair, aí você perdeu o seu poder de negociação. Né? Você está precisando da ajuda dele para parcelar. Aí você perde tudo. Então, fica a dica para quem vai comprar, né? Para quem vai vender o oposto. Fechamento. O fechamento é a venda. Depois que você... Tem um microfone ligado aqui, deixa eu ligar só um minuto. Pronto. Então, fechamento é a venda, né? A consolidação da venda em si. Nesse momento aí, o vendedor, ele concordou, né, com a barganha, com a negociação, e o cliente também, né, ele gostou do produto, concordou com o preço, com a negociação, e pronto. Eles dão as mãos, hoje em dia não tem mais, né? Mas eles dão as mãos ou fazem o negócio, e não acaba por aí, tá? A maioria das empresas cometem o erro de finalizar o funil de vendas no fechamento. E isso é um erro, você perde muito cliente. Já comentei isso com vocês, do pós-venda, né? Mas vou comentar de novo. O pós-venda é o seguinte, o pós-venda é uma verificação, não é só você, o pós-venda não é para o cliente, né, poder trocar, é para você, ele é muito mais para a empresa, tá? Por quê? O cliente, se ele não ficar satisfeito depois da compra, né, durante o consumo do produto, se ele não ficar satisfeito, a maioria deles, né, estatísticas dizem que 95% deles simplesmente deixam de comprar daquela marca, ou daquela empresa, ou daquele vendedor. Ele simplesmente deixa de comprar. Ele não reclama. Então, o pós-venda, ele funciona para recuperar o cliente insatisfeito, para saber quem ficou de fato insatisfeito. Ele tem duas funções, tá? A primeira é essa, e se você entende, né, no pós-venda que alguém ficou insatisfeito, você tem a oportunidade de recuperar esse cliente, ao invés de simplesmente perder, né? E a segunda função do pós-venda é fazer o cliente satisfeito falar bem de você. Quando ele fala para você bem, ele sente a necessidade de falar para outras pessoas também. Então, se ele simplesmente comprar, gostar, a maioria deles fica quieto, esquece. Mas se você ligar, fizer o pós-venda, ele estiver muito satisfeito, ele vai falar bem, ele pode até entrar ali no site, fazer uma recomendação boa, ele pode falar para outra pessoa, ele pode fazer um monte de coisas, né? Eu costumo fazer o seguinte, quando
eu recebo um pós-venda, assim que finalizo o pós-venda, eu ligo ou eu mando um e-mail, uma mensagem elogiando o vendedor. Então, por que eu faço isso? Porque esse vendedor, a próxima vez que eu for lá, ele vai me tratar melhor ainda. Ele vai tentar fazer bons negócios para mim, não só para ele, para a empresa, mas para mim também. Porque eu ajudei ele, eu elogio de forma verdadeira. Nunca façam um elogio falso, tá? Não façam isso. Então, façam um elogio sincero e ele vai te ajudar da próxima vez. Já aconteceu isso comigo também. Lá em Parauapebas, eu não estou em Parauapebas, né? Mas eu fiz uma compra numa loja de móveis. A segunda vez que eu fui, eu nem pedi desconto, ela sabia que eu ia pedir já, né? Ela já veio com um preço muito bom, muito abaixo do preço anunciado. Precisei gastar aquele tempo ali. Ela falou, né, me elogiou também, falou que eu sou um bom comprador, e fica um negócio bom, né? Uma venda boa para ela, para mim, um negócio saudável, né? Então, além de ser bons vendedores, nós também temos que ser bons consumidores, bons compradores, né? E a gente é bom comprador fazendo a nossa parte, elogiando, dando retorno, e exigindo o melhor preço, tá? Larissa ligou o microfone, quer falar alguma coisa? Pode falar. Sim, se eu acrescentar, voltando a falar da experiência de vendedora, esse feedback, ele realmente é muito importante, né, para o vendedor, porque é como você falou, é um incentivo. Então, o vendedor se esforça para te atender, para te deixar satisfeito, e esse retorno, esse feedback é bom, isso é um incentivo, né, uma motivação. Então, é como o senhor falou, é bom tanto para nós clientes, quanto para o vendedor. Então, depois, como eu disse que eu tinha mudado depois dessa experiência, né, eu também passei a fazer isso. Sempre que eu sou bem atendida, que eu fico muito satisfeita, eu faço questão de dar esse feedback, até mesmo no fim de uma ligação, quando eu ligo, resolver algum problema, geralmente tem avaliação, né, e pede para a gente aguardar na linha para avaliar. Eu procuro sempre avaliar, porque eu já percebi como isso realmente é importante. Então, para acrescentar aí. Não, obrigado. E nas lojas onde eu compro, e compro repetidamente, eles me conhecem, eles me chamam pelo nome, ou de professor, muitos deles me chamam de professor. Eu chego lá na farmácia que eu sempre compro, ou na loja de imóveis que eu sempre compro, e ô, professor, vem aqui. A mesma vendedora vai lá, não, esse aí é meu cliente. E ela me leva para tomar um café, um chá, eu sou muito bem tratado. Por quê? Porque eu também tratei muito bem. Então, eu tenho esse privilégio, né? A partir do momento que eu dou, eu recebo. E uma vez, até vale a pena comentar aqui, né? Quando eu fui fazer essa viagem que eu comentei para os países árabes lá, eu liguei numa agência de viagens, né? E como meu voo ia fazer uma escala em Paris, na França, né? Eu liguei, né, para a menina da agência de viagem e falei, como é que eu posso parar um dia em Paris e ficar um dia lá e só viajar no dia seguinte, que eu quero conhecer, vou passar lá e não vou conhecer, né? Aí ela falou, olha, não é possível, tal. Falei, tudo bem, se não é possível, né? E aí ela me tratou muito bem e tal. E aí, quando ela terminou o atendimento, eu mandei imediatamente uma mensagem para a empresa. Olha, foi muito bem atendida, agradeço, a fulana de tal me atendeu. Ela fez tudo que pôde para mim, estou super satisfeito. No dia seguinte, ela me ligou e falou, olha, não tem jeito de fazer, mas eu consegui para você. Por que ela conseguiu para mim? Porque eu tratei ela muito bem também. Ela não teria conseguido se eu não tivesse feito isso. Não fiz com essa intenção, mas funcionou. Então é isso. E isso é um pós-venda também, né? Depois de vendido a passagem para mim, ela me ligou me dando uma coisa que eu não estava esperando, que eu queria, mas eu não estava esperando, né? Isso é um pós-venda, uma verificação, né, da satisfação também. Então, continuando. Um vendedor, aqui agora vamos para um exemplo, um exemplo prático, né? Um vendedor conseguiu tirar um bom pedido em um cliente que ele estava prospectando há meses.
Então, algumas empresas, né, elas ficam prospectando, né, procurando pessoas com aquele perfil para poder vender. E aí ele conseguiu fazer uma venda, né? Depois da maturação, de uma dura negociação, o cliente resolveu comprar com prazo de entrega da mercadoria de 7 dias. Ou seja, ele comprou e deveria receber em 7 dias. Para deixar o cliente mais confiante, né, o vendedor que queria fazer outras vendas para ele, né, marcou de fazer visitas quinzenais, né, após a compra, né, fazer visitas quinzenais para verificar, para ver esse feedback, fazer esse pós-venda. Quando ele chegou lá, ele teve uma surpresa desagradável, o pedido não foi entregue. Qual foi o erro? E onde aconteceu o erro no funil de vendas ali? Alguém pode tentar me dizer? Querem que eu repita? Repete aí, professor, novamente. Oi, Thaís, repete, por favor. Eu estou dizendo para o senhor repetir rapidinho para mim entender melhor. O vendedor, vamos dizer aqui, vamos supor que seja um vendedor de maçãs, ele vende maçãs para supermercado. Então, ele conseguiu vender um lote grande de maçãs para um supermercado, né, que ele estava prospectando, ele conseguiu. Aí, negociaram o preço, e a negociação foi dura, ele queria um preço mais baixo, o supermercado queria, e aí acabou que fechou, né? E aí fechou a compra. Então, para deixar o cliente mais confiante, para vender novos lotes de maçãs, você marcou com ele, né, de fazer visitas quinzenais. Você vai lá na empresa dele, conversar com ele a cada 15 dias, para fazer um pós-venda, né, para fazer novas prospecções de venda de maçã para ele. E aí, quando você vendeu, né, ele fez uma compra para ser entregue em 7 dias, 15 dias depois você foi fazer o seu pós-venda, chegou lá, o pedido não tinha sido entregue. Aonde é que aconteceu o erro? No funil de vendas ali. Qual daqueles itens, prospecção, qualificação, apresentação, maturação, negociação, fechamento ou pós-venda? Qual foi o erro? Acho que no fechamento. Eu creio que... Foi na pós-venda, professor. Na pós-venda? Calma aí. Vamos lá. Duas pessoas falaram pós-venda, alguém falou no fechamento e negociação. Tá, por que foi na pós-venda? Vamos lá. Porque eu acho que ele não deveria esperar esse prazo todo de 15 dias. Ele deveria ter ligado antes para saber se tinha chegado tudo certo, entendeu? Antes desse prazo dele fazer a visita, no caso. Muito bem. Foi exatamente isso. Ele poderia ter ligado 2 dias depois, né? No prazo dos 7 dias que deveria ter sido entregue, ele deveria ter ligado ou marcado essas visitas no 7º dia, no dia da entrega, né? E não no 15º. Então, foi esse. O erro foi pós-venda. Ele planejou o pós-venda, mas ele planejou errado, né? Então, é exatamente isso. Muito bem. Porque, na verdade, a parte do vendedor não é só vender. Eu creio que, tipo assim, se eu for só vender, o cliente vai levar o produto, ou senão ele vai esperar o produto chegar na casa dele, tipo move. Eu vendi, então, independente se for entregue, se não for entregue, tanto faz. Mas eu creio que o pós-venda vem depois. Tipo, o móvel chegou na minha casa, o vendedor vai, aí tudo bem, chegou o móvel, foi montado da forma que era para ser, você gostou, tá tudo ok. Eu acho que isso é a finalização de uma venda, é isso, a pós-venda. Perfeitamente, é exatamente isso. Só que tá aí. Oi. Tá certinha, é exatamente isso. Só que isso não acontece. Quantos de vocês já receberam a ligação depois de comprar um produto? Eu nunca. Nunca recebeu. Nunca. Eu também não. Um e-mail, qualquer coisa. Essas grandes lojas de departamento, quando você compra online, mandam, né? Porque tem um programa de computador que faz isso aí, que gerencia isso, que é o CRM. Professor, que a gente o único que liga para a gente é a Oi.
Liga para vender, né? E não por pós-venda, para perguntar se foi bom. Não, às vezes eles ligam para saber como foi o atendimento, dessas coisas assim. Se foi resolvido o problema. Às vezes tem, né? É claro que a gente tem que olhar também um pouco lá do vendedor, né? Olha só, vamos supor que ele vende 50 produtos por dia. Ele não tem como ligar para 50 pessoas, né? Então, o que ele pode fazer? O que o vendedor pode fazer? Ele tem que prospectar quais são os clientes, né, fiéis, quais deles têm maior chance de voltar. Né? Não é pelo valor da compra, e sim pelo retorno do cliente. Tá? Porque o vendedor inteligente, ele tem uma cartela de cliente. Ele tem que dar manutenção nos clientes dele, ou seja, ele tem que fazer essas pessoas voltarem lá no mês que vem ou na semana que vem para comprar de novo, né? Porque você prospectar cliente sempre é muito difícil e muito caro. Você tem que ficar preocupado sempre em trazer novos clientes, é muito difícil. Se você fizer uma cartela de clientes, fica muito mais fácil para você e mais barato, porque você vai ligar para eles de vez em quando e perguntar: e aí, tá precisando de mais alguma coisa? E aquele que eu te vendi, deu certo? Não. E aí você prospecta uma nova compra. Precisa de mais alguma coisa? E aí ele vai te dizer: olha, eu acho que eu vou comprar também tal coisa na semana que vem. Então vem aqui que eu já vou preparar para você. Pronto. Você faz uma compra no pós-venda. Você faz uma venda, desculpa. No seu pós-venda, você já aproveita para fazer uma outra venda. Então é isso. É muito importante o pós-venda. E as empresas simplesmente não fazem. Toda empresa que eu faço consultoria, eu implemento o pós-venda. Eu falo da importância, eles concordam comigo, eu implemento. Um mês depois eu volto lá e eles não estão fazendo mais. Eu não sei o que acontece. Né? Bom, então a gente falou do funil de venda. Quem faz isso tudo tem um cliente feliz, satisfeito. Dá trabalho para fazer? Dá muito trabalho. Mas você vai fazer uma coisa sustentável, ou seja, o cliente vai voltar a fazer negócio com você. É melhor do que você fazer uma venda excelente, né? Só que gerar algum tipo de insatisfação e o cliente nunca mais comprar de você. Pronto, não serviu para nada a venda, né? Serviu para uma única venda, né? Uma única aquisição de dinheiro aí, né? Bom, além de saber fazer a venda, né, é preciso também ter uma boa equipe de vendas. E aí é um outro erro muito comum que as empresas fazem. As empresas contratam pessoas desqualificadas, inexperientes, e espera que elas vendam. Isso, claro que não vai acontecer, né? A maioria dos bons vendedores hoje que estão no mercado, eles são bons vendedores porque têm experiência de venda. Eles aprenderam errando, perdendo muitas vendas. O que eu falo nas empresas que eu dou consultoria? Faça uma formação de uma equipe qualificada. Como é que faz isso? Na contratação, se você tem dinheiro, né, e pode oferecer, conquistar, tem dinheiro não, né? Se você pode oferecer algo que os vendedores experientes achem interessante, então ofereça, né? Traga vendedores experientes. Se você não pode, dê treinamento, né? Treine pessoas para vender o seu produto. Então é isso que tem que acontecer, e nunca jogar uma pessoa lá para ela aprender sozinha. Oi. Pessoal, caiu a minha linha aqui, voltei, estão me ouvindo agora? Estão vendo o slide? Sim. Então, né? Então, beleza, vamos continuar. Então, é importante ter uma equipe qualificada.
Como é que faz isso? No recrutamento. Então, para o pessoal de recursos humanos, né, olha só, recrutamento é uma atividade tática da empresa. Precisa ter pessoas que saibam recrutar, que saibam colocar as pessoas certas na equipe de vendas e em todas as equipes da empresa, né? Ou então promover a qualificação dessas pessoas. Tem empresa que prefere contratar inexperiente e treinar, tem empresa que prefere contratar experiente, e tem empresa que contrata e tenta empurrar com a barriga e nunca funciona. E como é que faz para contratar a pessoa certa? Aqui é preciso saber o nível hierárquico, né, da contratação. Você vai contratar um vendedor externo, um vendedor de loja, um gerente comercial. Cada um desses, para cada um desses existe um processo de contratação diferente. Claro, um diretor, um gerente comercial, você tem que contratar alguém que tenha, quer dizer, aí você vai olhar, cada empresa vai ter uma necessidade, né? Mas, em geral, alguém que tenha um conhecimento técnico, né, experiência, ou uma habilidade que você acha que é extremamente importante para a sua empresa, como, por exemplo, criatividade. Depende da empresa, claro, né? Mas o vendedor não. O vendedor é mais ou menos a mesma coisa, né? Assim, ou é um vendedor experiente ou é um vendedor que precisa ser treinado. E aí a gente começa em como contratar o vendedor, como atrair os vendedores, né? Como anunciar para os vendedores virem até a sua empresa, entregar um currículo, né? Se interessarem por trabalhar na empresa. O que você tem que fazer? É diferente para um gerente de vendas? É muito diferente, né? Vamos ver aí isso. O que vocês fariam para contratar um vendedor de loja? E qual a diferença? Vocês fariam a mesma coisa para contratar um vendedor, um gerente de vendas? Se não, qual seria a diferença? E aí, pessoal? Estão me ouvindo? Estamos. Vocês estão assim, o que dizer? Vou repetir. Eu sei que tem diferenças, eu não sei qual, eu não me lembro. Tem muita diferença. Eu vou fazer a pergunta que vocês vão já entender. Você faria um anúncio de jornal, por exemplo, para contratar um vendedor? Para ele trazer currículo? Sim, acho que não tem problema. Né? Você quer mobilizar o máximo de pessoas possíveis para depois escolher um currículo, certo? Certo. Para a próxima fase, né? E o gerente, você também colocaria em um anúncio de jornal para contratar um gerente de vendas? Não. Acho que o gerente já é uma coisa mais formal. O gerente... os gerentes não ficam olhando, né, jornais. Da experiência que eu tenho, já trabalhei junto com pessoas de recursos humanos, que eles me falam o seguinte: o gerente, eles já colocaram anúncio para contratar gerente, mas não aparecem gerentes quando você coloca anúncio no jornal, aparecem vendedores com a intenção de serem gerentes. Tá? E como é que você faz para achar os gerentes, então? Tem como contratar um gerente inexperiente? É difícil, concorda? É muito acho que não. Acho que não tem como contratar. Não tem. Né? Um gerente que não tem experiência com gerenciamento de vendas não faz sentido nenhum. Né? Então, ele tem que ter experiência. Então, onde estão os experientes, os gerentes experientes e bons? Onde eles estão? Os bons vendedores. Eles estão trabalhando nas empresas, não é verdade? Então, você vai procurar o quê? Você vai procurar dentro das empresas, vai tentar trazer um gerente de uma empresa para a sua. É uma coisa bem chata, às vezes. Ou, muitas vezes, por indicação. Ou você vai por indicação também, tá? Então,
cargos gerenciais, diretores, não se colocam no jornal. Tá? A gente vai por indicação, por tentar fazer de uma empresa. Por exemplo, a Apple, né? O Steve Jobs, quando ele precisou de um gerente, um diretor, o que ele fez? Ele olhou no mercado quais eram os melhores gerentes que ele achou, né? No caso, ele achou um da Pepsi, e ele foi lá e fez uma proposta para ele, para trazer ele para a Apple, né? E deu certo. É isso que eles procuram fazer, tá? Então, assim, é uma estratégia diferente. Alguém ligou ali o microfone? Alguém quer falar? Na verdade, estava ligado e eu tinha desligado. Não, tudo bem. Então, tá. O gerente, são estratégias diferentes, né? Eu falei da Apple lá, mas é claro que é uma exceção, né? A gente não vai fazer igual. Não. Então, é o seguinte, o primeiro passo é fazer o recrutamento, né? Iniciar, receber currículos, né? Fazer um anúncio, receber o máximo de currículo possível e depois fazer uma triagem desses currículos, avaliar ali quais deles estão de acordo com o que você precisa, com o que você anunciou, e quais não estão de acordo. Se você quer treinar, né, uma pessoa, se você quer treinar vendedores, e aparecer um currículo de um vendedor experiente, ele não se enquadra no perfil que você anunciou. Então descarta-se o currículo dele, porque a estratégia é treinar. Então, olha só, vamos fazer uma análise aqui. Ó. Olha só esse anúncio. E veja qual currículo, né, que tipo de currículo seria mais adequado, qual que seria descartado dentro dessa ideia aí. Ó. Olha lá, está pedindo, queremos contratar vendedores. Boa comunicação, proativo, perfil de liderança, idade de 18 a 25 anos, plano de crescimento, ensino médio completo. Então, pode-se descartar já vários currículos que não se enquadram nesse perfil. Alguém? Por exemplo, não exige experiência, né? Não falou nada de experiência, né? Não falou. Não fala de experiência, no caso não exige. Olha só, ele não precisa ter experiência com vendas, mas ele precisa ter boa comunicação. Então, ele não precisa necessariamente ser um vendedor. Agora, olha só, se chegar um currículo de um cara que tem boa comunicação, proativo, que tem 30 anos de idade, esse currículo vai ser descartado? Vai ser descartado, porque ele está falando até 25. Aí você fala, mas ele tem experiência, ele se enquadra nos outros. Mas se está ali 25 anos, existe uma proposta também para isso. Às vezes a empresa não quer, né, pessoas que já tenham experiência. Por quê? Porque a experiência dessas pessoas, muitas vezes, né, quando a pessoa quer formar uma equipe com o mesmo conhecimento, se tiver um que tem conhecimento diferente, ele acaba atrapalhando em vez de ajudar. Então, ensino médio completo. Se chega alguém com um currículo que tem pós-graduação, ele tem que ser descartado. Você fala, nossa, mas esse cara ele tem pós-graduação. Mas ele não se encaixa no perfil, ele está qualificado demais para o que eu quero. Provavelmente o salário que vai ser oferecido, ele não vai aceitar. Ou ele vai aceitar insatisfeito, né? Ele vai aceitar insatisfeito. Então, não se contrata essa pessoa, tá? Por melhor que ele seja, porque eu não quero o cara experiente. Tá? Às vezes parece estranho isso, né? Eu não quero um cara muito bom. Não é bem assim, né? Professor, Oi. A questão da experiência, né? Pode falar, até em relação àquilo que o senhor falou anteriormente, né? Que pessoas muito boas, elas estão trabalhando, né? Cargos mais elevados, bons profissionais, eles estão trabalhando. Então, acontece isso de uma empresa oferecer uma proposta para trazer outra pessoa. Então, acontece de quando
um determinado cargo está disponível e essa pessoa é muito boa para aquele cargo, para aquele salário que está sendo oferecido, acontece um certo receio de contratar justamente porque dali a um tempo essa pessoa pode pegar uma outra proposta e sair dali. E tem outra que, assim, com a experiência mediana, com a experiência necessária, suficiente para o cargo, já dá mais uma confiabilidade de que aquela pessoa vai durar. Aconteceu isso, o tempo que eu trabalhei em RH, eu passei 17 meses como aprendiz. E acontecia isso em relação à experiência. Então, parece estranho, mas realmente acontece de não quererem uma pessoa com bastante experiência. É isso mesmo. Porque, olha só, se você começa a contratar essas pessoas, elas vão sair mais cedo ou mais tarde. Porque elas vão entrar, porque ela está precisando, talvez, do emprego, mas ela vai continuar procurando outro, porque ela não se adequa a esse perfil. E ela vai sair, assim que aparecer a oportunidade, ela vai sair, vai para outra empresa. Então, você vai perder tempo. Né? Então, por isso que a gente fala, não contrate essa pessoa. Se você não quer esse cargo, não contrate mesmo. Senão é perda de tempo para a empresa. O profissional não vai perder, ele está, né, se apoiando aqui até conseguir lá. Exatamente. Então, é o que eu estava comentando, né? A empresa que eu trabalhei, ela contratou, eles terceirizaram, né, para fazer contratações, ela contratou 5 profissionais, os 5 saíram em menos de 3 meses. Por quê? Porque ela estava contratando o melhor possível, e não aquele que se adequava ao perfil da empresa. Ele estava contratando o melhor currículo possível. Não é assim que se faz, né? Então, às vezes, pode acontecer até com vocês. Às vezes vocês vão falar, mas eu perdi a vaga para uma pessoa ali que eu sou mais experiente, tenho mais, não sei, estudo, tá? Mas é justamente isso, porque você não está adequado para aquele perfil. A ideia é que se você não, você vai sair rápido. Não é bom para a empresa. Então, continuando aqui. O processo de seleção, depois da triagem, né, da escolha correta dos melhores currículos, pode ser feito o processo de seleção mesmo. Né? O que é o processo de seleção? Tem várias estratégias. Entrevista pessoal, entrevista coletiva, dinâmica de grupo, teste prático, avaliação psicológica, prova de conhecimentos, etc. Tem várias possibilidades. Eu não sou um cara que ficou muito tempo na empresa, então eu fui mudando muito, né? Então eu já passei por praticamente todos esses. Uma vez na Riachuelo, para gerente de loja, eu fiz dinâmica de grupo. Então o que eles queriam na dinâmica de grupo? Eles queriam saber qual, né, eles deram uma situação, problema, e pediram para resolver em grupos, e eles ficaram observando quem é que ia ter uma liderança, né, naquele grupo ali, sem avisar, né, para ninguém. Então, simplesmente, eles foram observando ali. Então, eles colocaram a situação problema assim. Era uma pessoa entrou numa loja, você escolheu umas roupas, saiu, voltou com uma das roupas rasgadas e disse que comprou ela rasgada. O que você faria? Né? Aí começou-se a gerar uma série de coisas. Né? E no final eles queriam que só simplesmente trocasse a roupa. Mesmo que a pessoa estivesse mal intencionada. Tá? Isso é Riachuelo, mas ela é uma loja diferente, ela tem um perfil diferente. É por isso que quando você vai para uma entrevista de emprego, uma dinâmica, um processo seletivo, você tem que ler a missão da empresa para você saber exatamente o que ela vai querer. Você tem que ler o objetivo da empresa, você tem que ir na empresa, ver o que ela está fazendo, como é que ela se posiciona, né? Tudo isso é muito importante. Sempre que eu fiz isso, deu certo. Eu cheguei na empresa e a pessoa falou assim, vou te falar sobre a minha empresa. Eu falei, me permite falar antes? Por quê? Porque eu já tinha lido sobre a empresa, eu sabia, eu conhecia a empresa. E aí eu surpreendi a pessoa. Então eu procuro fazer isso, e isso sempre dava certo. A pessoa ficava encantada. Nossa, mas como é que você sabe? É a primeira pessoa que eu vou entrevistar que sabe já sobre a empresa. Por quê? Porque eu pensei antes, eu planejei a minha entrevista, né?
E isso eu fui adquirindo com a prática, né? Eu fui percebendo o que acontecia. Já passei por testes psicológicos, né? Eu não gosto da ideia de teste psicológico, eu não acho que eles avaliam o melhor profissional, mas eu não sou especialista da área para falar sobre isso, tá? Eu estou dando uma opinião pessoal. Prova de conhecimento é interessante sobre a empresa, eu já fiz como consultor, né, para contratar pessoas. Mas eu nunca fiz como profissional a ser contratado. Então, existe uma série de dinâmicas que vocês vão aprender no curso de recursos humanos. O pessoal de administração vai ter algum momento também sobre isso aí. Eu não vou falar muito disso, que não é sobre a aula de hoje isso, né? E o entrevistador procura fazer com que o candidato fale sobre suas experiências. Isso é bom. Os donos de empresa costumam perguntar isso, depois de passar pelo recurso humano, você sempre vai falar com o dono da empresa, né? E ele costuma perguntar exatamente essa pergunta aí. Me fale sobre a sua vida profissional, me conte suas experiências. Ele quer bater papo com você mesmo, né? Mas esse papo não é à toa, ele quer saber como é que ele pode usar você dentro da empresa, se você já está contratado, né? Ele quer saber se pode contar com você para uma coisa ou outra, né? Sempre tem uma intenção aí. Após a contratação, né, os indicadores do vendedor devem ser acompanhados. Ou seja, depois que ele começa a trabalhar, a gente já falou de indicadores na aula passada, né? Mas a gente tem que voltar neles, né? A gente tem que voltar e saber como é que está sendo a performance de cada um dos profissionais. Eu tenho que acompanhar essa performance para saber se eu preciso treinar essa pessoa mais, né? Não é descartar nunca, não vou demitir uma pessoa que eu acabei de contratar. O que eu vou fazer com ela? Eu tenho que saber como é que eu posso potencializar, melhorar ele, né? Para ele continuar para ele dar bons frutos para a empresa. Então, como é que eu faço isso? Vendo o que está acontecendo com ele, né? Quantos números de visitas, se é um vendedor externo, qual número, quantidade de visitas ele está fazendo? De repente, se ele está fazendo muitas visitas e fechando pouco negócio, ele tem boa intenção, ele é esforçado, mas ele não tem a técnica de fechamento. Eu vou dar um treinamento de técnica de vendas para ele. Se ele fecha muitas vendas, mas visita poucos, aí a gente entende de uma maneira diferente esse profissional, né? E a gente sabe como lidar com eles. O recurso humano, né, vai procurar avaliar esses perfis. Frequência de visitas, né, duração, quanto tempo ele fica, etc. Né? Número de clientes que ele consegue fechar. Às vezes, é engraçado, mas tem gente que aborda poucos clientes e tem um faturamento muito maior, porque ele está procurando, o perfil dele é fazer grandes vendas, né? Então, não a gente não qualifica pelo número de visitas e nem pelo número de faturamento, né? Ou seja, cada um deles vai precisar de uma coisa diferente. O cara que tem um faturamento alto, não importa quantas visitas ele faz, ele provavelmente ele tem uma cartela de cliente e está vendendo para as mesmas pessoas, e ele é um cara inteligente. Essa é a forma correta de vender, construir uma cartela de clientes, né? Mas isso tem que ser avaliado, esses indicadores, né? Vendedores experientes, eles devem estar atentos à manutenção dos clientes ativos. Aí a gente está num período agora que sempre que tem períodos de crise, esse negócio de clientes ativos e clientes inativos volta à tona. O que é cliente ativo e cliente inativo? Aqui está dizendo, os vendedores experientes já sabem disso. Isso é uma coisa que se adquire com experiência, né? O cliente ativo é aquele que está sempre comprando, que tem o capital que ele quer comprar sempre de você. Se é um produto que ele precisa todo mês, como, por exemplo, ração para peixe, ração para o cavalo, ele precisa comprar todo mês, às vezes toda semana. Então, você não pode perder esse cliente de vista. As estratégias para manter esse cliente são uma, né? O que é cliente inativo? É o cliente que já comprou de você e que, de repente, parou de comprar. Aconteceu alguma coisa. Ou ele foi mal atendido, ou o produto veio estragado, ou alguém ofereceu um valor menor
e ele está comprando de outro fornecedor, ele precisa ser avaliado, ser ligado, precisa explicar o que aconteceu. Recuperar esse cliente, se for possível, porque às vezes não é possível mais recuperar o cliente, tá? Se você estava vendendo sempre em preços altos e ele conseguiu um fornecedor que vende preço baixo, ele vai dar uma chance ali para aquele outro que ele trocou por muito tempo. E aí, o que você tem que fazer? Continuar prospectando ele, continuar tendo ele na sua mira, no seu alvo. Ele vai acabar voltando para você. Se você simplesmente desistir, não quer comprar, não compra, você perdeu a chance de recuperar o cliente. Bom, e aí tem uma série de estratégias de cliente ativo, inativo, manutenção de cliente, aquisição de novos clientes, tem muita coisa aí, tá? Isso precisa de um curso bem grande para ensinar-se tudo isso. Então, não é o objetivo hoje, né? Bom, e aí existem ferramentas. Eu já vou terminar a aula daqui a pouquinho, tá, pessoal? Só fechando aqui, ó. Existem ferramentas que podem nos ajudar muito com o cliente, manutenção de clientes. E com as vendas também. Uma das ferramentas chama CRM, que é uma sigla em inglês, né? Customer Relationship Manager. Não sei nem falar direito. Mas significa manutenção do relacionamento com o cliente. Não, desculpa, é gerenciamento do relacionamento com o cliente. E como é que você faz? O que esse programa faz para você? Ele te avisa, né? Às vezes você tem uma quantidade enorme de clientes, então ele dispara e-mails perguntando se está tudo bem, se ocorreu tudo da melhor forma possível. Ele te dá informações do cadastro, né? Tem uma empresa aí em Parauapebas, que eu faço a consultoria ainda, que ela faz reparos, né, em motores a diesel, reparo de bico injetor. Ele vende o bico injetor ou ele conserta o bico injetor, que é muito caro comprar, né? Custa R$ 2.500 cada um. Então ele repara, conserta por R$800, R$600. E aí nós inserimos uma pergunta no cadastro dele, que é: para qual time você torce? Por que a gente inseriu essa pergunta? Porque homens, né, a maioria dos clientes são homens. A gente identificou esse perfil. E caminhoneiros, né? Carro a diesel é caminhão, ônibus e caminhonete. Então são fazendeiros e caminhoneiros, a maioria deles. O que eles gostam? Eles gostam de falar sobre futebol, eles gostam de coisas de homens. Né? Então inserimos algumas perguntas. Né? Qual é o seu time de futebol? Tal. E aí, durante uma venda, aquele tempo que ele está esperando o carro, o vendedor pode abordar ele e falar, perguntar sobre o time de futebol, pode, de repente, uma pessoa, um comprador, um cliente que vai todos os meses, que manda, né, que ajuda a empresa, você compra um brinde e manda para ele, a gente agrada o cliente, né? Porque esse cliente, ele é um cliente vendedor, ele vende para você, ele fala bem do seu serviço, a gente já falou lá atrás, né? Alguém falando bem do seu serviço é você mesmo falando bem do seu serviço. Então a gente agrada o cliente para que ele faça isso para a gente. Então, esse CRM, ele ajuda, ele é um programa, um sistema de computador, onde tem os dados cadastrais, ele lembra da data do aniversário, ele te manda um e-mail, para você mandar um e-mail para o cliente, então ele avisa lá: hoje é aniversário de fulano, liga para ele, aí você liga, e o que acontece? O cliente fica satisfeito, fala: nossa, o cara lembrou da data do meu aniversário, e aí a gente conquista o cliente com isso. E várias outras ferramentas o CRM tem, tá? Falando de algumas, mas ele é um sistema bem completo. Aqui fala, ele te dá histórico de compras, né? Ele merece uma atenção especial, né? Esse outro cliente aqui comprou há 3 anos atrás, ou seja, ele é um cliente experimentador, provavelmente ele foi em outra, não deu certo no outro, ele voltou para você. Entendeu que você é melhor mesmo. Talvez você tenha um preço mais caro, mas você tem um serviço melhor, que não vai dar problema. Então, ele ajuda você a entender o cliente, o perfil de cada um. Às vezes, você não tem que ficar lembrando de tudo. Você vai ali no CRM, levanta os dados cadastrais dele, verifica o histórico ali e pronto.
né? Você tem coisas para vender. Isso funciona com o cliente inativo, né? O cliente parou de comprar. Opa, vou ligar, porque eu sei que ele é um cara que vinha uma vez por mês com um problema do bico. O que aconteceu? Ele comprou um bico novo, né? Um bico injetor. Então, ele te dá munição para manter o seu cliente. Olha só um exemplo aqui. Tome como exemplo o relatório de vendas que é fornecido ao gerente de vendas mensalmente. Esse relatório fornece informações valiosas sobre o desempenho da força de vendas por cliente, por região, etc. Essas informações trarão conhecimento ao gestor, né, para ele. Então, o gerente de vendas, o diretor comercial, seja lá o que for, ele precisa desses relatórios para ele tomar decisões estratégicas. Ou o consultor, quando eu chego numa empresa dessa, eu falo assim, ó, abre o CRM aí, vamos analisar os clientes, eu quero saber o que está acontecendo. E aí eles me imprimem um monte de relatórios, eu analiso, para saber como recuperar, como fazer, o que a gente tem que fazer, o que está acontecendo na empresa. Então, esse sistema, ele fornece esses dados, né? E quem tem que fazer isso no dia a dia é o gestor, é o empreendedor, dono do negócio, ou o gerente comercial, ou depende da empresa, né? Depende da hierarquia ali dessa empresa. Existem outras maneiras de se realizar as vendas, não só para o vendedor, mas por catálogos, telemarketing, fala direta e outros. Não vou falar muito disso hoje, não. E aqui o exercício final. Eu também não vou... Eu vou finalizar a aula agora, tá? Esse exercício ele fica para quem quiser expandir, né? Quem quiser expandir o conhecimento, aplicar o conhecimento que eu falei hoje, esse exercício é muito bom. Eu não vou obrigar ninguém a fazer, não vou ler eles para você. Vou deixar como a sugestão de atividade. Sugestão. Essa atividade também está lá no pós-aula, essa mesma atividade, se eu não me engano. Tá? Então, por hoje é só. Se alguém quiser fazer essa atividade junto comigo, eu estou à disposição. Eu fico aqui até o último sair. Quem não quiser, quem tiver outras coisas para resolver, até mais. Foi um grande abraço para todos que tiverem outras coisas para fazer. E estou aqui à disposição, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar mais alguma coisa também, estou aqui disponível. Professor, eu não entendi esse negócio bem aí. Quem vendeu mais produto é o quê? Aqui... Não, na verdade, você tem que ler todo o contexto ali. Você tem que ler essa página aqui. Ó. Eu forneci uma tabela. Essa tabela, ela é de contratação de 4 vendedores, tá? E aí, depois de contratado, esses vendedores, eles geraram índices, né? Eles geraram números. E aí eu dei as tabelas aqui, como se fosse um relatório de CRM. E aí eu estou perguntando, quem vendeu mais produtos? Você vai ter que olhar aqui no vendedor 1, no vendedor 2, 3, 4, fazer um levantamento, somar a situação. É um trabalho que dá trabalho, tá? Depois você vai fazer com 2, 3. Depois, pergunta B, né? Quem obteve o maior lucro? Você vai ter que somar aqui, né? Verificar a matemática aqui para ver quem teve o maior lucro, tá? Quem vendeu mais, quem obteve o menor lucro, né? Qual vendedor obteve o menor lucro? Quem tem mais potencial de lucro futuro? Ou seja, quem tem mais potencial de lucro futuro é quem vendeu mais, quem fez mais visitas, e aí, como é que é? Aí a gente tem que fazer, para mandar para o professor? Não precisa mandar, tá? Se você quiser discutir essa atividade comigo, você pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pode mandar por e-mail, e aí eu vou discutir com você, tá? Mas se você falar, não, eu vou fazer e ficar só para mim, beleza, não tem problema. Tá? Então, eu estou à disposição para quem quiser, me ajuda. Quem não quiser, né, não precisa, não é obrigatório essa atividade. Professor, o senhor vai mandar, né? Eu não vou ficar, mas eu vou fazer a atividade.
Eu vou mandar ela, assim que o último sair, eu mando ela lá no grupo e também coloco ela lá no AVA. E amanhã eu coloco a gravação dessa aula no AVA também. Tá bom. Boa noite. Tá ok, então, professor. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Para quem professor. não for ficar. Tá bom, então, professor. Boa noite.